Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. O nosso coração nessa hora está alegre por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Sim, tem coisas que nós queremos e ainda não aconteceram, mas nós estamos felizes da mesma forma, porque nós entendemos que tudo acontece na hora certa, no tempo certo e quando o Senhor quer. Nessa hora eu te peço, Espírito Santo, tome o controle da minha vida, tome a direção da minha vida nessa hora. Que não seja eu que esteja falando, Deus, para a tua igreja, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim aos corações aqui. Nessa hora, Espírito Santo, vai em cada coração aqui nesse lugar. Tu sabes o que cada um aqui precisa, o que cada um aqui necessita. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é: estamos guardados. Diga assim comigo: estamos guardados. Por favor, olhe para quem está do seu lado. Se você puder, dê um abraço em quem está do seu lado e diga assim a ele: nós estamos guardados. Sim, irmãos, essa é uma mensagem de esperança. Eu vim aqui hoje para trazer ao seu coração uma mensagem de esperança. Quando nós olhamos para esse mundo aí fora, meu Deus, quanta tragédia, quanta coisa ruim acontecendo, sabe? Já e nós não devemos ser os profetas do caos, nós devemos ser os profetas da esperança, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém? Então segure na cadeira, aperte os cintos, porque o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu gostaria que a igreja, por favor, abrisse sua Bíblia em Salmos, capítulo 91. Tá amarrado. Salmos, capítulo 91. Vamos lá. Todos abriram, amém? Amém. Misericórdia, meu. Mas vai chegar. Som. Tá amarrado de novo, né? Vamos lá. Salmos capítulo 91. Você abriu sua Bíblia, amém? Amém. Vai dizer a partir do verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Por enquanto até aí. Quantos de nós não conhecemos esse salmo, não é verdade? Esse salmo é extremamente conhecido e é interessante, eu não sei se isso acontece com você ou se você já viu em alguns lugares. Quando você chega na casa de algumas pessoas, geralmente está lá a Bíblia aberta onde? No Salmo 91. É interessante que existem algumas motivações pelas quais as pessoas abrem a Bíblia e deixam ela lá aberta no Salmo 91. O Salmo, como a gente acabou de ler, e nós vamos ler mais desse texto, ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. E muitas vezes quando esse texto é deixado aberto na casa lá, é porque a pessoa está com medo de alguma coisa. Senhor, repreende os espíritos maus, as energias negativas, e não sabe esse negócio todo. Mas é interessante que se a gente parar para pensar, a gente vai começar a entender que nós muitas vezes estamos usando a Bíblia como um amuleto de sorte. Percebe que existem algumas pessoas que confiam no olho grego, confiam para espantar mal olhado, confiam no galho de arruda, confiam em mais o quê?
pezinho de coelho, o trevo de 4 flores, a figa, tudo para espantar mal olhado, espantar essas coisas, sabe? E muitas vezes a gente, como crente, a gente está deixando a Bíblia lá aberta no Salmo 91, não porque nós a lemos como deveríamos ler, mas porque a gente está usando ela como um amuleto somente para espantar algo. O que eu quero começar a dizer a você nessa noite é que, sim, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, esses irão descansar. Presta atenção. Presta atenção nisso, não é o fato da sua Bíblia estar aberta lá no Salmo 91 que vai expulsar demônio, que vai expulsar coisa ruim de dentro da sua casa, que vai lhe proteger. O que vai lhe proteger é se você habitar em um lugar. A sua Bíblia aberta lá no Salmo 91 é muito bom. Não precisa chegar em casa e fechar ela não, e tirar ela da estante não. Não precisa fazer isso, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia está ali aberta sem você ler e debruçar-se sobre ela, e sem de fato lançar-se, sabe, sobre ela, e estabelecendo um relacionamento com Deus, buscando conhecer ao Senhor, buscando saber quem é o Deus da Bíblia, não está fazendo muito efeito. Muitas vezes a gente deixa a Bíblia lá aberta, mas as nossas atitudes estão chamando os demônios para dentro da nossa casa. A Bíblia está lá aberta, mas eu vivo em prostituição, eu vivo em mentira, eu vivo desagradando ao Senhor. O que é que está adiantando a minha Bíblia aberta no Salmo 91? Você pode estar se perguntando, poxa, mas tu disse que a mensagem era de esperança. Calma, olhe para o seu irmão e diga assim, vai melhorar. Se aperrei não, vai melhorar. Mas é claro, sabe, que de início a gente precisa começar a entender essas coisas, porque crente não vive de superstição, crente vive pela fé, irmão. Crente não vive, ai meu Deus, vou botar isso aqui porque sabe, vai espantar isso aqui. O crente crê que ele estando com o Senhor, não existe arma forjada que prevaleça contra nós. Não prevalece, não vale encantamento contra Israel de Deus, a palavra vai dizer. Então não é um pé de coelho, não é nada dessas coisas que vai afastar a tua Bíblia lá aberta. É a tua vida em devoção com o Senhor, é a tua vida entregue ao Senhor. Isso sim te constitui, sabe o que? A autoridade. É interessante que quando alguns homens, alguns discípulos, seguidores de Jesus foram expulsar alguns demônios de algumas pessoas que estavam endemoniadas, em nome de Paulo sai, eles disseram. Em nome de Jesus sai, eles disseram. Sabe o que os demônios disseram a ele de volta? Paulo eu sei quem é, Jesus também, mas e vocês? Quem são? A autoridade não se constitui por ser pastor de uma igreja. A autoridade não se constitui porque é do louvor da igreja, porque tem seminário, porque não tem seminário. A autoridade só se constitui, a autoridade diante de demônios, dos principados e das potestades, como Efésios vai dizer, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Nós somos contra os demônios. Nós só somos de fato autoridade se nós tivermos vida com Deus, se nós tivermos relacionamento com Deus, se quando o pecado chegar na nossa porta e bater, a gente fechar a porta na cara dele. É assim que a gente se constitui a autoridade. E quando eu me constituo a autoridade dessa forma, automaticamente eu estou num lugar. Que lugar é esse? A sombra do Onipotente. Perceba, quando ele fala de sombra, fala de cobertura, de telhado. Existe algo para gerar uma sombra, sim ou não? E que sombra é essa? É a presença do nosso Deus. O lugar mais seguro que eu e você devemos estar, sabe qual é? Se chama na presença do nosso Deus. Existe um esconderijo que nós precisamos estar. Existe um lugar, meu Deus, quando a gente olha para esse mundo mau e perverso, quem aqui sabe que saindo de casa vai voltar? Qual de nós aqui temos essa certeza que quando a gente sair de casa, a gente volta vivo para casa? Alguém aqui tem essa certeza?
Eu também não tenho. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que eu estou guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá paz de espírito, que ainda que a gente venha fechar os olhos, nós sabemos para onde iremos. Nós temos um destino, uma pátria celestial nos aguardando. Se você for perguntar a algumas pessoas: ei, você tem certeza para onde você vai quando você morrer? Faça essa pergunta às pessoas, e uma grande maioria vai dizer assim: sei não, eu acho que vou para o céu. Outros já vão dizer assim: para o inferno. Tem gente que diz na lata assim: vou para o inferno. Mas é porque você ainda não conheceu a graça de Cristo. E às vezes essas pessoas que dizem isso é porque estão tão machucadas, tão feridas, passaram por tanta coisa, que elas se acham agora indignas de estar na presença de Deus. Mas aí eu lembro de quando os 2 ladrões estavam na cruz e Jesus ao meio. Um se arrependeu, mas era ladrão. O que foi que Jesus disse a ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Existe graça para nós, independente do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer. Existe graça do Senhor sobre nós. É por isso que hoje Ele está convidando a gente para estar num lugar. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está nos convidando nessa noite a estarmos num lugar. E esse lugar é a presença dEle. O crente não tem sorte, ele tem esperança. E ela se chama Jesus Cristo. Em quem você tem confiado? No que você tem confiado? Será que é no seu dinheiro, na sua conta bancária? Tem gente que vai dizer assim: vixe, tem nem dinheiro para isso. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao 17, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo. Quando Paulo está aconselhando Timóteo, ele diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita fielmente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão: você não vive pelas circunstâncias, você não vive, sabe, de superstições, você não vive da sua conta bancária, você vive das escrituras. É a palavra de Deus que traz vida para nós, é a palavra de Deus que traz vida para os nossos corações. E muitas vezes a gente está triste, abatido, angustiado, sabe por quê? Porque daquilo que tem vida a gente está bem longe. É muito bom, irmão, ligar a televisão lá no YouTube e ver grandes pastores pregando. Isso é muito bom, isso é muito bacana, não tem nenhum problema. Faça isso, você vai aprender muito, não tem problema nenhum. Mas, irmão, independente de ficar escutando pastor pregar no YouTube, você precisa ter o seu relacionamento com Deus. O que é que Deus está falando para você? Porque aquilo que o pastor está falando lá é o que Deus falou para aquele pastor. Mas e o que Deus está falando para você, pessoalmente? O primeiro ponto é: Ele é o nosso esconderijo. Em Salmos capítulo 56, do verso 1 ao 3, vai dizer assim, o salmista Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me encobrem. Quando eu ficar com medo,
hei de confiar. Por favor, volta ao versículo 1. Vamos ler isso aqui juntos. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Você pode dizer de novo isso aqui mais forte? Você pode dizer isso mais forte? Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. É necessário estar nesse lugar. É necessário estar escondido debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque é nesse lugar que, quando nós estamos com medo, nós confiamos nele. A nossa confiança está no Senhor. Os homens são maus, os dias são maus, mas existe um Deus que é por nós, amém, irmão? Creia no Senhor. O segundo ponto, ele te livrará. Você pode dizer isso para você? Ele me livrará. Ele me livrará. Ainda no Salmo 91, a partir do verso 3, ele vai dizer: pois ele livrará, o salmista Davi continua dizendo: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Porque cairão 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Na última linha do verso 4, ele diz assim: a sua verdade é proteção e escudo. Qual é a verdade de Deus? Alguém pode me dizer? O que seria a verdade de Deus? A palavra. É por isso que nós precisamos viver nesse livro. Se a sua vida estiver baseada nesse livro, você está seguro. Olha o que ele diz: a sua verdade é proteção e escudo. Se você está aqui nessa noite precisando de proteção, de escudo, o que Deus tem a dizer para você nessa noite é: viva a palavra. O verso 3, ele diz: pois ele livrará você do laço do passarinheiro. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas o laço do passarinheiro era justamente um laço que alguém que estava caçando, né? Um caçador, alguém que estava caçando pássaros, ele preparava. E é assim que o inimigo, esse caçador aqui na Bíblia, o passarinheiro, o caçador aqui na Bíblia, o que ele representa é a figura do inimigo nas nossas vidas. O inimigo está o tempo todo preparando laços para nós, para tragar a nossa vida, para tragar a nossa alma, para tragar o nosso relacionamento com Deus, sabe? Mas quando isso acontecer, Ele vai livrar você, não somente do laço do passarinheiro, mas também da peste perniciosa. Ele usa aqui justamente essa linguagem da peste perniciosa, porque Davi era um pastor, então ele estava falando ali referente a alguns animais, com a linguagem de animais. Era o que ele fazia, cuidar de ovelhas. A peste perniciosa era justamente a peste, era um vírus, né, fungos que alcançavam animais, ovelhas. Por isso Davi está usando essa linguagem: ei, quando estiver pronto para você o laço do passarinheiro, sabe? E a peste perniciosa, Ele livrará você. Foi assim com Daniel. Daniel capítulo 6, por favor, coloca aqui. Daniel capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 3, se você puder abrir a sua Bíblia também. Daniel capítulo 6. O rei Dario, nesse momento, gostava bastante de Daniel já, porque ele se destacava. O rei Dario levantou 3 presidentes dentro do reinado da Síria.
dos medos e dos persas, ele levantou 3 presidentes para governar províncias. E aí, Daniel, ele se destacava no meio desses 3. E esses 2 começaram a ficar agora com raiva de Daniel. E foram até Dario, para que Dario publicasse, sabe, uma ordem, um decreto, para prejudicar Daniel. Eles sabiam que Daniel 3 vezes ao dia estava orando. A Bíblia diz que Daniel 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia e à noite, Daniel parava para orar ao Senhor. E era justamente isso que fazia. Essa era a fonte da sabedoria. Essa era a fonte do entendimento. Se você quer começar a se destacar, não para ser melhor do que os outros, mas se você quer começar a se destacar para ser melhor, ore mais. Se consagre mais. Leia mais a Bíblia e você vai ver que o espírito de excelência vai começar a controlar a sua vida. E aí, Daniel capítulo 6, a partir do verso 13, vai dizer assim: então eles disseram ao rei, esses 2 presidentes, que estavam com raiva de Daniel. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. Olha só, o rei gostava de Daniel. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e fizesse o que com ele? Jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Ei, irmão, tem hora na vida que é exatamente assim. Tem hora na vida que não tem mais ninguém do nosso lado, que a gente só tem que apelar agora para Deus. E é isso que está acontecendo com Daniel, que ele o livre, que o seu Deus, Daniel, o livre. Mas o rei talvez não sabia que ele estava entregando Daniel nas mãos corretas. Muitos podem estar dizendo, sabe aí, ele vai ser destruído, ela não vai aguentar a pressão. Muitos podem estar entregando a tua vida de bandeja, sabe? Mas uma coisa que eu aprendo com esse texto é que o Senhor, quando Ele coloca a mão sobre nós, sabe, não existe praga, não existe, sabe, o que possam fazer, que venham destruir a nossa vida. Nós vamos passar por perigos, sim, nós vamos passar por problemas, sim, mas o Senhor estará nos sustentando com a sua mão poderosa. E continuando, no verso 17, foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Agora era Daniel e Deus. Verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Deixa eu dizer uma coisa a você, esse verso 18 aqui, sabe quem muitas vezes é esse rei? É a tua mãe, que tanto ora por tu. Sabe muitas vezes quem é esse rei? É a tua mãe, a tua avó, é um teu parente que tanto ora por tu, pedindo para que você volte para os caminhos do Senhor, e passa a noite acordada, e jejua, e pede ao Senhor pela tua vida, e talvez por conta disso, o Senhor tenha te livrado. Verso 19. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Se você não está vendo, tem uma exclamação aqui. Sabe o que significa? Que Daniel não respondeu que o rei viva eternamente. Daniel respondeu que o rei viva eternamente.
E agora, o verso 22 vai dizer: o meu Deus, Daniel diz, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Daniel estava nesse lugar. Daniel estava escondido no Senhor, e por isso não teve leão certo para devorar ele. Na verdade, tem até aqueles desenhos animados que eu amo. Eu não cresci assistindo Pikachu, Digimon. Eu não cresci assistindo Dragon Ball Z, nem nada dessas coisas. Pelo contrário, eu era madeira. Não, nada para. Podia não. Eu assisti Paulo Apóstolo, Noé. Era isso que o dilúvio, era isso que eu assistia quando era pequeno, sabe? Mas hoje, meu Deus, como eu agradeço, porque aquele desenho ainda hoje passa na minha mente certos momentos, sabe? Quando eu vejo Daniel na cova dos leões, realmente a gente vê nos desenhos Daniel lá dormindo no leão. E eu acho que foi exatamente isso que estava acontecendo. Todos pensando que Daniel ia morrer ali. Aqueles que tramaram o mal contra ele, dizendo: agora ele está acabado, agora não tem jeito para ele não, agora não tem solução para ele não. Ei, tem solução para tudo. Muitas vezes se diz assim: ei, não tem mais jeito, para a morte não tem jeito. Deixa eu te dizer, tem jeito sim. A nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. Lembra de Lázaro? Há 4 dias já estava morto. Mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Pensavam que não tinha mais jeito para a morte. Aí Jesus chega e diz assim: tirem a pedra. Lázaro, vem para fora. Talvez Deus esteja fazendo isso aqui hoje, com alguns que estão mortos espiritualmente. A pior morte que pode acontecer na vida de alguém não é a física, é a espiritual. Porque quando você está morto espiritualmente, a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. E a morte física é atraída justamente pela morte espiritual. Porque quando você está morto espiritualmente, meu amigo, você só vai se envolver com o que não deve, com o que não presta. É por isso que eu creio, sabe, que o Senhor hoje Ele possa estar reavivando corações aqui, reacendendo, sabe, corações, a chama, sabe? E muitas vezes a gente se afasta de Jesus por causa de líderes. Porque fulano fez não sei o que comigo, porque Beltrano fez não sei o que comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus continua te amando. Os homens são maus, os homens são arrogantes, sim, muitas vezes eles querem pisar na gente, sabe, para sobressair. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não tem nada a ver com isso. Elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Se você ficar olhando para os problemas, meu amigo, você não vai sair do canto. Mas chegou a hora, sabe, de fazer aquilo que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Talvez você tenha perdido o alvo, e nós queremos pedir, Espírito Santo, hoje, mostra o alvo a cada um que está aqui, para que nós possamos caminhar em direção ao alvo, para que esse bairro possa ser impactado pela tua palavra, para que esse bairro possa ser transformado pela tua palavra. Nós cremos, feche seus olhos, irmãos, nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor pode fazer grandes coisas nesse lugar. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é o dono desse lugar, que o Senhor é o dono do curado, dessas famílias que aqui vivem, que muitas vezes estão distantes do Senhor. Espírito Santo, vem com o teu bálsamo de amor sobre os corações aqui, sobre aqueles que foram feridos, sobre aqueles que estão sobrecarregados. Nessa hora, Espírito Santo, nós queremos te pedir: vem com o teu bálsamo sobre nós, cura as feridas. E assim como foi com Daniel, pode abrir os olhos. E assim como foi com Daniel, será com você. Ele livrará você.
Ele livrará você do mal, do perigo. Terceiro e último ponto. Vamos ler junto? Amém. Pode dar glória, irmão. Se aperrei não, pode dar lugar na terra, como diz, né? Irmão, um esconderijo é um lugar somente de momento. Um esconderijo, meu Deus, está acontecendo alguma coisa ali, a gente busca se esconder para quê? Somente para passar o perigo. Sim ou não? Depois a gente sai. Ali não é a nossa morada. Mas o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, a Trindade Divina, eles não são somente um esconderijo. Ele é a nossa habitação. É por isso que todo dia, ao amanhecer, você precisa estar nesse lugar. Ah, quanto tempo parece que faz, sabe, que a gente já não se debruça na palavra como deveria. Quanto tempo faz, sabe, que a gente já não sente o peito arder e queimar quando Ele está falando aos nossos corações. E a gente abre mão daquilo que é mais importante. Agora, a partir do verso 9, no Salmo 91, vai dizer assim: você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua... Presta atenção, quem faz do Altíssimo a sua morada somos nós. A atitude é nossa. Ele é o nosso pai, Ele é o nosso pastor, Ele cuida, Ele é o sumo sacerdote, Ele cuida de nós sim, mas nós precisamos fazer dele a nossa morada, a nossa habitação. Somos nós que temos que ir nesse lugar todo dia, somos nós que devemos viver nesse lugar. Ele não é somente um lugar de visitação, Ele é um lugar de habitação. Verso 10. Nenhum mal. Eita Deus, meu Deus, aqueles que leem esse texto e confiam de fato no que estão lendo, meu Deus, isso dá uma alegria, sabe, dentro da gente. Nenhum mal lhe sucederá, ainda que tentem fazer, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito. Irmão, começa a crer, irmão. Existem anjos ao nosso redor. Anjos nos livrando do mal, nos protegendo do mal. Anjos com espadas de fogo. Ah, se a gente pudesse, sabe, ter por 1 minuto ou 10 segundos, sabe, os nossos olhos abertos para que a gente enxergasse o que é o mundo espiritual. Porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Verso 12. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Sabe quem é o leãozinho? Quem é o leãozinho? É o diabo. Ele é um leãozinho. Nós cantamos aqui: o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele é o quê? O leão da tribo de Judá. Ele não é o leãozinho, ele é o leão. Coloque hoje seu coração no Senhor. Por que você está aperreado? Por que você está querendo largar tudo? Coloque o seu coração em Deus, confie no Senhor. Nós vivemos porque cremos, nós não vivemos porque vemos. Ainda que você não esteja vendo, confie no Senhor, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Verso 14. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu
o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, sabe? Talvez estejam tentando ir atrás de você. Talvez estejam tentando fazer isso ou aquilo. Mas hoje é noite, o Senhor está te convidando para estar neste lugar. E se você estiver nesse lugar, vai acontecer o que o verso 16 acabou de dizer. Eu vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora deixa eu te dizer algo. Esse texto aqui é muito bonito que a gente acabou de ler, mas isso não é para todos. É para aqueles que estão nesse lugar. Eu tenho certeza, sabe, que Jesus está aqui no nosso meio e está falando conosco, está falando aos nossos corações. Eu não sei se você tem visto muita coisa que tem acontecido no mundo aí fora, agora nas Olimpíadas. Eu não sei se você viu o que aconteceu, mas a abertura das Olimpíadas colocaram lá o quê? Vocês viram? A Santa Ceia, com um monte de drag queen, travesti. Nós estamos no tempo, sabe de quê, irmãos? Nós estamos no tempo da imundície. Nós estamos no tempo de pegar o profano e tentar colocar para o mundo como santo. Abre a Netflix, você vai ver lá, tem uma série lá chamada, não estou dizendo que você não deve assistir Netflix, tem coisa boa, mas cuidado com o que tem ali. Desenhos animados hoje, do nada aparece lá um menininho com menininho, menininha com menininha, aí tá teu filho em casa. Eles estão tentando de todo jeito empurrar de goela abaixo, sabe, escantear os princípios cristãos, os princípios de Deus, e colocar de goela abaixo da sociedade, sabe, os valores do anticristo. Porque o valor do anticristo é tudo aquilo que é contrário a Cristo. Chegou a hora que a igreja precisa orar mais, viu? Chegou a hora que a igreja, hoje pela manhã aqui na consagração, graças a Deus algumas pessoas, mas poucas pessoas. Onde estão os crentes? O mundo não descansa não, viu? O mal é 24 horas planejando, sabe, o mal, tentando destruir, tentando derrubar, sabe, e tudo isso que eu trouxe aqui, o Salmo 91, são para aqueles que estão nesse lugar. Aí sim a sua casa vai estar protegida, aí sim os seus filhos vão estar protegidos e o diabo não vai tocar neles. Mas é necessário uma responsabilidade da igreja, é necessário uma responsabilidade nossa, irmãos, de nos levantarmos nesse tempo contra tudo aquilo que se levanta contra Cristo, ainda que seja necessário pagar com a nossa vida. Lembra? Esse livro só está hoje aqui na nossa mão, sabe por quê? Porque grandes homens sofreram, morreram, entregaram as suas vidas para que esse livro estivesse conosco hoje. E o que nós fazemos? Meu Deus, já tem 1 hora de mensagem, estou cansado, quero ir para casa. Meu Jesus, corre para a vida, irmão. Acho que a gente está num nível muito raso ainda. Existe mais, nós estamos correndo para isso, amém? Nós estamos correndo para isso, mas vamos lá, não vamos se acostumar com o raso não, vamos mais, vamos avançar mais, sabe, porque as trevas não brincam, irmãos. Gabriel Medina, o surfista, estava lá com a prancha dele, e tinha na prancha a imagem nas Olimpíadas, e tinha na prancha lá a imagem do Cristo Redentor. Sabe o que foi que fizeram? Não deixaram ele surfar com aquela prancha. Ô gente, como assim? Não é igualdade, liberdade e fraternidade? Estou dizendo isso porque são os lemas da França.
Não é direito igual para todo mundo, é não, irmão. É não, é só conversa, é só narrativa. Na prática eles querem subjugar aqueles que servem a Cristo. Porque é interessante, ninguém faz isso com o islamismo, né? Porque se fizer, sabe que os cabas vêm logo com homem-bomba, destrói tudo, explode tudo. Mas a gente tem que ser as ovelhas de Cristo, né? E eu não estou querendo destilar ódio aqui não, para a gente sair por aí que nem os islamistas, derrubando tudo, botando bomba, não é isso que eu estou dizendo não. Não, essa não é a postura correta. O que eu estou dizendo é, até onde der para a gente se posicionar, nós devemos nos posicionar. Não aceite na escola do seu filho, professor que quer ensinar o seu filho o que não deve. Não aceite, vá para cima, rapaz. Seja cristão, se posicione. Não arrume briga com ninguém não é isso que eu estou dizendo não, irmão. Mas chegue lá na direção e diga, eu não quero meu filho tendo acesso a isso. Se posicione, irmão. Ou então, lá na frente, você vai ter muitos problemas com seu filho. É você que escolhe. A sua imparcialidade hoje trará consequências muito maiores lá na frente. Tinha tanta coisa para falar aqui ainda, mas é porque é melhor a gente deixar para um outro momento. É necessário estar nesse lugar. O mundo está vindo com tudo. O mundo está vindo com tudo para cima da igreja. E nós, a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu. Vamos lá, igreja. Os leões. O inferno. Prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode. A igreja do Senhor. Vamos lá de novo. A perseguição. A perseguição não parou. A igreja. O Coliseu não parou. A igreja. Os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Não caminhamos pelo quê? Pelo que vemos. O que nos move é o quê? É o que nós cremos. Nação Santa. Somos a igreja. Somos a igreja. Coluna e baluarte da verdade. Nós estamos de pé. Fica de pé no seu lugar. Vamos lá, igreja.